Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. O nosso interlocutor hoje é Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct, Madeira. Muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos hoje começar por abordar uma questão muito divulgada nos últimos tempos. Fala-se muito de uma nova narrativa para a Europa. Poucos saberão que estamos a falar de um projeto concreto, não é? Exatamente. Portanto, este projeto interessantíssimo da nova narrativa, ou novas narrativas, se quisermos, para a Europa, foi, no fundo, já um desafio colocado em 2013 pelo então Presidente da Comissão Europeia, Dr. João Manuel Durão Barroso, e que basicamente consiste em colocar novamente as pessoas, pôr o tema da Europa em debate. E foi colocado, portanto, este ano, 2015, foi colocado o desafio a nível nacional, tendo como promotor a representação da Comissão Europeia em Portugal, foi colocado, portanto, o desafio de serem realizadas algumas atividades. Havia várias possibilidades, desde aulas de debate, cafés Europa, concursos também relacionados com clubes europeus, e obviamente nós cá na região não quisemos, o Centro Europe Direct não quis obviamente ficar de fora, e juntamente com os parceiros organizamos um Café Europa, que decorreu no Museu da Imprensa já, portanto, no mês de março, e onde nós conseguimos reunir, no fundo, um conjunto, creio que bastante singular de pessoas relacionadas com as universidades séniores de cada região, que durante uma tarde estiveram precisamente a debater as questões europeias, numa forma muito prática, em torno de algumas questões concretas, nomeadamente o que era também a ideia do que é ser europeu num contexto insular, num contexto ultraperiférico. No fundo é chamar, uma vez mais, o cidadão à discussão das questões europeias. Exatamente, sempre nessa lógica. Creio que é um esforço que tem-se notado das instituições europeias, quer da Comissão, quer do Parlamento e as restantes, como é óbvio, de realmente tentar cada vez mais que o cidadão tenha uma participação ativa. E daí que esta metodologia do Café Europa, no fundo, vai exatamente nesse sentido, porque nós estamos a falar de grupos muito restritos de 30 pessoas, que foi este o nosso caso, em que aí claramente dá-se de facto a possibilidade das pessoas se manifestarem e mostrarem, no fundo, as suas opiniões sobre este tema. É um ambiente informal, é isso? É um ambiente também informal, apoiado desde logo pelo café, e daí também a ideia do Café Europa. E, portanto, tinha outra vantagem nesta metodologia, que o resultado destas atividades feitas, portanto, a nível nacional, e, portanto, nós estamos a falar de 32 cafés Europas que foram realizados de norte a sul do país, passando pelos arquipélagos. Tudo isso, toda essa informação foi reunida num livro que foi apresentado, portanto, agora no dia 9 de maio, no Dia da Europa, e que neste momento nós ainda não dispomos no nosso centro dessa publicação, mas ela já se encontra para consulta, portanto online, e onde é muito interessante porque consta de lá, obviamente, a participação deste grupo da Universidade Sénior nas palavras, exatamente tal e qual como as pessoas sugeriram, no fundo, as suas opiniões. No âmbito dos países da União Europeia, isto são iniciativas que têm vindo a acontecer e que envolvem mesmo os políticos nestes debates, nestas conversas, onde eles são chamados a ouvir e a responder a perguntas. É perfeitamente possível. Geralmente há aqui o que acontece, e apenas posso falar pelo aquilo que acontece no fundo no nosso país, e não, embora com algum conhecimento, o que também vai acontecendo um pouco nos restantes Estados-membros, mas geralmente o que acontece é, portanto, uma proposta da representação da Comissão, e o modelo depois escolhido é um pouco livre. Naturalmente, nós poderíamos ter optado também por ter alguns, ou porque não, reunir apenas políticos neste Café Europa, mas achamos que de facto a ideia de juntarmos pessoas com uma experiência de vida bastante alargada, portanto utentes das universidades séniores, seria de facto muito interessante, e o balanço, no nosso entender, foi claramente positivo. Uma narrativa ou uma nova narrativa para a Europa. Porque esta discussão neste momento, Marco Teles? Eu creio colocam-se desafios? Eu creio que faz todo o sentido, na medida em que nós não podemos esquecer que o grande objetivo da existência da União Europeia, o primeiro grande objetivo, foi de facto a manutenção da paz. E a paz é algo que tem que ser conquistado e reconquistado geração após geração. Este é um aspecto bastante importante, e eu creio que se calhar nos grupos mais jovens pensamos nos benefícios da União Europeia, esquecemos que ela de facto surge num primeiro momento como resposta
às crises e às guerras que aconteceram no espaço europeu e, portanto, este aspecto tem que estar sempre presente no nosso discurso e temos que ter essa capacidade de transmitir isso às gerações mais novas. No entanto, não invalida que, de facto, se pense na Europa numa outra perspectiva, sempre naquela perspectiva de como melhorar, no fundo, e de como aproximar os cidadãos do projeto de construção europeia. E que expectativas é que estes têm em relação à Europa? E que expectativas é que estes têm e que, obviamente, também, que depois as instituições europeias também tenham a capacidade de ouvir essas opiniões e que, de certa forma, venham ao encontro daquilo que são as preocupações dos cidadãos. Vão repetir-se estes Café Europa aqui este na Café Madeira? Europa, não necessariamente para esta iniciativa que teve oficialmente portanto, encerrou, de facto, no dia 9 de maio, digamos assim, com a apresentação pública desse livro, mas a metodologia e a experiência fica e, muito possivelmente, por parte do Centro Europe Direct, com certeza iremos repetir a experiência, possivelmente com outros temas, mas seguindo a mesma metodologia. A União Europeia realiza habitualmente inquéritos à população e realiza igualmente relatórios e eles vêm a público com alguma periodicidade. E referindo as celebrações do Dia Mundial Sem Tabaco, que aconteceu no passado mês de maio, a 31, há uma preocupação bastante evidente da União Europeia em relação ao tabagismo. Claramente. E às suas consequências para a saúde, e houve a divulgação de um relatório sobre esta questão. Exatamente, esse relatório, portanto, nós falamos de um relatório técnico do Eurobarómetro, que revela alguns dados que, obviamente, ainda são preocupantes, não é? Portanto, ainda cerca de 26% dos europeus fumam, e isto significa, em números muito redondos, cerca de 125 milhões de europeus, portanto, muita gente de facto. E estes números, obviamente, tornam-se mais preocupantes se nós pensarmos que o tabagismo é, de facto, a principal causa evitável de morte ou de mortalidade na Europa e que representa uma perda de 700 mil vidas por ano, o que é realmente um número, de facto, assustador. Ainda assim, o que se nota em relação aos dados de 2012 é que houve uma redução no consumo de tabaco, muito pouco expressiva, pouco mais do que 2%. Um dado, se calhar, positivo é que a quebra no consumo de tabaco ao nível das camadas etárias, portanto, mais jovens, entre os 15 e os 24, aí essa descida foi da ordem dos 4%, o que é, de facto, um bom indicador, pelo menos, em relação aos grupos mais jovens. Por outro lado, também será interessante ver que há aqui padrões de consumo muito distintos. Por exemplo, os países nórdicos, e nomeadamente, se calhar há aqui um efeito de contágio de vizinhança, os países nórdicos, a Suécia e a Finlândia, o consumo de tabaco representa apenas 11%, são valores de facto bastante baixos, quando comparados, por exemplo, com a Grécia e a Bulgária, com 38% e 35%, respectivamente. Portanto, aí valores muito mais elevados. Nesta tabela, onde é que se situa Portugal? Andamos ali no meio da tabela, o que não é, pronto, nem bom nem mau, mas andamos ali, de facto, no meio da tabela. Positivo é a ideia de que cerca de 59% dos fumadores fizeram alguma tentativa de deixar de fumar, e é também aqui, nesta tentativa, que entram este novo modelo ou padrão do cigarro eletrónico, que curiosamente aumentou em relação a 2012, passou-se de 7% para 12% de utilizadores do cigarro eletrónico. A principal razão pela utilização do cigarro eletrónico para 67% dos seus utilizadores prende-se com a tentativa de reduzir ou mesmo abandonar o hábito de fumar. Curiosamente, apenas 14% disse que efetivamente deixou de fumar à conta do cigarro eletrónico, o que significa que porventura não será a melhor via para abandonar este vício, chamemos assim, atendendo a estes resultados que obtivemos. Aliás, questiona-se sobre o impacto na saúde dos cigarros eletrónicos também. E muitas dúvidas, não é, em relação ao real efeito desta utilização. Estes dados, com base em inquéritos nos países da União Europeia, são divulgados pelo chamado Eurobarómetro. Exatamente. O que é esta figura? No fundo, o Eurobarómetro é responsável por uma série de publicações, em termos estatísticos, muito interessantes. E um dos relatórios também publicados agora muito recentemente, há cerca de um mês, e da responsabilidade da Comissão e em particular da Direção-Geral da Economia e Finanças, é precisamente o relatório de envelhecimento de 2015.
Trata-se de um documento extremamente importante. É publicado apenas de 3 em 3 anos, cobre a totalidade dos Estados-membros, portanto é um documento complexo, pode também ser consultado obviamente na internet. A internet está disponível para consulta para já apenas em língua inglesa. E falamos aqui de um documento exaustivo, cerca de 400 páginas, que avalia, no fundo, o impacto das tendências demográficas nos custos futuros das políticas sociais. Ou dito de outra forma, atendendo ao atual padrão demográfico, que aponta claramente para a situação do envelhecimento, qual o efeito ou impacto deste envelhecimento ao nível, por exemplo, das pensões, ao nível da saúde, dos cuidados prolongados, da educação e das próprias prestações de desemprego. E isso permite avançar, digamos, com algumas políticas Isso permite da União Europeia e de cada Estado. Isso permite cada Estado, em função da sua situação, da demografia que tem agora e das tendências que estão previstas neste relatório, um pouco perspectivar o futuro. Repare-se que isto é um relatório que, no fundo, faz um diagnóstico da situação e faz um cenário que vai até o ano 2060, portanto, estamos a falar de um período bastante alargado. Mas que é importante precisamente porque algumas medidas têm que ser tomadas, de facto, com muita antecedência. Aliás, eu creio que isto é claramente o tema da própria sustentabilidade da segurança social. É algo que agora se discute, não é? Efetivamente está muito presente no discurso, nomeadamente no discurso político, até pela proximidade das eleições que teremos brevemente. E, portanto, este relatório, creio que nesse aspecto não introduz aspectos muito novos, porque basicamente todos nós estamos alertados para a situação, mas acaba por ser extremamente importante. Dados no fundo que já conhecíamos, a população Sim. está a envelhecer em todos os países da União Europeia, mais nuns do que outros. Exatamente, não em todos, mas nuns do que efetivamente noutros. Por exemplo, a nível geral da União Europeia, nos 28 Estados-membros, o que nós sabemos é que a população absoluta, essa efetivamente aumenta, portanto aumenta pouco, até 2060, falamos de um aumento de 3%, o que significa que passamos dos atuais 508 milhões de habitantes para pouco mais dos 520. Sabemos também que a esperança média de vida, quer para os homens, quer também para as mulheres, terá um aumento significativo. Posso-vos dar aqui o exemplo, passar dos 77 anos atualmente para o homem para 84 anos em 2060, portanto é claramente um aumento significativo da esperança média de vida, ou então no caso das mulheres, que passa dos 83 para os 89, o que são obviamente boas notícias. Por outro lado, aspecto menos positivo, haverão claramente menos pessoas a trabalhar. Portanto, aqui uma redução ao nível da população ativa, que se estima em cerca de 4 a 5%, e naturalmente que tudo isto acaba por ter reflexos muito grandes ao nível da estrutura etária. Ou seja, no fundo vamos ter aquela situação que se fala que é de um duplo envelhecimento da população, no fundo um duplo envelhecimento da pirâmide etária, um envelhecimento que é feito ao nível da classe etária dos mais jovens, portanto na base da pirâmide, e sobretudo um envelhecimento que acontece no topo, portanto nos grupos etários de maior idade. Só para dar um exemplo, na classe entre 65 e 79 anos passa-se dos 13% para os 16% de população, e na classe etária dos 80 anos, decorrente também desta situação de melhoria de qualidade de vida e naturalmente aumento da esperança média de vida, passaremos dos atuais 5% para quase 12%, o que claramente acaba por ter obviamente implicações bastante grandes, nomeadamente na questão da segurança social. Menos jovens então vão nascer, previsivelmente. Claramente menos jovens e no caso português, e falando se calhar na nossa situação, isto é ainda mais notório. Portanto, nós passamos, segundo este mesmo estudo, passamos dos atuais 10 milhões de habitantes para cerca de 8 milhões, portanto uma redução muito significativa na população. Volto a repetir, previsão para 2060. Beneficiamos também do mesmo padrão ao nível da União Europeia, que é um aumento generalizado da esperança média de vida, quer ao nível do género masculino, quer também do género feminino, e aí com esperanças médias de vida muito semelhantes à média europeia. E lá está, na questão por grupos etários, aí notam-se de facto diferenças grandes, que não são iguais em todos os países. Nós, por exemplo, na classe dos jovens, entre os 0 e os 14 anos, passamos dos atuais 15% para uma redução de apenas para 11%, portanto é uma redução significativa. Ao nível também da chamada população ativa, ou seja, aqueles que estão em idade de trabalhar entre os 15 e os 64, reduzimos de 65% para pouco mais de 50%, portanto haverá naturalmente
menos pessoas a contribuir no que toca à questão dos impostos, e este aspecto, obviamente, muito importante para a tal questão que se falou ao nível da segurança social. E depois temos o tal acréscimo nas populações, nas gerações mais avançadas, em termos de idade, passando-se, por exemplo, na última classe, que são mais de 80 anos, passamos, por exemplo, dos atuais 5% para 16%. Portanto, acho que por aqui ficamos todos já com o cenário de um envelhecimento generalizado da população, e isso também significa que traz-nos, de facto, ao de cima aquela questão que é como manter os atuais benefícios sem aumentar, no fundo, as contribuições. Como alguém dizia... ou sem repensar como fazê-lo. Ou sem repensar. No fundo, tecnicamente é relativamente fácil equilibrar estas contas na segurança social. O que já não é nada fácil é haver uma aceitação social dessas medidas. E isso, obviamente, desperta também algum conflito entre gerações, e sobretudo entre os mais novos, aqueles que estão naquela classe de população ativa que está, obviamente, a contribuir, e para aqueles que já não são ativos, mas que são legitimamente beneficiários de todos os descontos que fizeram no passado. Portanto, há aqui um problema, diria, bastante complicado para resolver no futuro, e que certamente toda a classe política estará empenhada, creio eu, em pelo menos apresentar soluções, mas não invalida que também todos nós pensemos e tentemos dar a nossa colaboração, as nossas sugestões sobre a matéria. Marco Teles, obrigada. Obrigado eu.